Fui demitido pelo meu chefe após recusar participar de um esquema de corrupção. Meu nome é Marcos, tenho 38 anos, e até um mês atrás, eu era o gerente de contratos da construtora Progresso Infinito, uma daquelas empresas que surgem do nada, ganham licitações milionárias com o governo e ostentam um crescimento meteórico que sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha. Eu sempre fui um cara certinho, metódico, daqueles que leem as letras miúdas e acreditam que a ética não é um item opcional no cardápio da vida profissional. Essa minha teimosia em fazer o certo, como vocês verão, quase me custou caro, mas também me deu a chance de limpar um pouco da sujeira que emperra este país. Meu chefe direto, o diretor comercial e principal acionista da Progresso Infinito, era o Dr. Ricardo Oliveira, um homem na casa dos 50, com um sorriso que poderia vender gelo para esquimó e uma reputação de visionário no setor. No começo, eu o admirava. Ele era carismático, persuasivo, parecia ter um faro infalível para negócios. Mas, com o tempo, comecei a perceber que o faro dele era mais para identificar brechas na lei e oportunidades de levar vantagem ilícita do que para inovação ou gestão eficiente. As primeiras suspeitas surgiram há cerca de um ano. Comecei a notar um padrão estranho em alguns contratos de prestação de serviços para obras públicas. Aditivos contratuais com valores absurdamente inflacionados, aprovados numa velocidade suspeita. Pagamentos para empresas parceiras que pareciam existir apenas no papel, com endereços fiscais em salas comerciais vazias. Planilhas de custos com itens superfaturados de forma quase cômica, uma simples caneta esferográfica custando o preço de uma caneta tinteiro de luxo, por exemplo. No início, como bom funcionário Caxias que sou, reportei as inconsistências ao meu superior imediato, o gerente-geral, que, por sua vez, levava tudo ao Dr. Oliveira. As respostas eram sempre evasivas. Isso é estratégia de negociação, Marcos, ou são ajustes fiscais complexos, não se preocupe com isso. Ou clássico, você precisa ter uma visão mais ampla do negócio, focar no resultado final. O resultado final, eu percebia cada vez mais, era o bolso de alguns poucos ficando obscenamente mais cheio às custas do dinheiro público. Minha insistência em questionar começou a incomodar. Fui sutilmente afastado de algumas negociações mais sensíveis, meus relatórios eram revisados e alterados antes de seguirem para a diretoria, e o Dr. Oliveira, antes tão afável, passou a me tratar com uma frieza calculada, os olhos sempre me avaliando, como se eu fosse uma peça defeituosa na engrenagem bem lubrificada da corrupção dele. Foi aí que o medo começou a bater, mas junto com ele, uma indignação crescente. Eu poderia simplesmente pedir demissão, procurar outro emprego e fingir que nada daquilo era problema meu. Mas meu avô, um velho contador honesto que me criou com princípios rígidos, sempre dizia: Marcos, o silêncio dos bons é o que permite que o mal floresça. E eu não conseguiria dormir em paz sabendo que era conivente, mesmo que por omissão. Comecei, então, minha investigação particular, nas horas vagas, com a descrição de um agente secreto amador. Nas madrugadas, no silêncio do escritório vazio, eu cruzava dados, analisava planilhas, copiava e-mails comprometedores, fotografava documentos com meu celular. Cada descoberta era um novo nó no estômago, notas fiscais frias, empresas de fachada em nome de laranjas, propinas disfarçadas de comissões de consultoria. O esquema era grande, sofisticado, e envolvia não só o Dr. Oliveira, mas outros diretores e, claro, alguns facilitadores em órgãos públicos. Montei um dossiê, um arquivo digital criptografado, com cópias de tudo, organizado cronologicamente, com anotações e explicações detalhadas. Guardava backups em lugares diferentes, paranoico com a possibilidade de ser descoberto. O estresse era brutal. Vivia sobressaltado, desconfiando de cada sombra, de cada olhar mais inquisitivo dos colegas. Emagreci, minhas noites de sono eram povoadas por pesadelos com planilhas e homens de terno escuro. A pressão do Dr. Oliveira para que eu colaborasse mais aumentou. Ele começou a me incluir em reuniões onde o assunto era claramente ilícito, testando meus limites, esperando que eu cedesse. Marcos, meu caro, ele disse numa dessas reuniões, com um sorriso predatório, temos aqui um contrato de aditivo para a obra da Rodovia Progresso. Um valor considerável. Preciso da sua assinatura como gerente de contratos para liberar o pagamento. É apenas uma formalidade, claro. Uma pequena taxa de sucesso para nossos parceiros estratégicos. Olhei para o documento à minha frente. Os números eram absurdos, a justificativa para o aditivo, uma piada. Aquilo era desvio de dinheiro público na sua forma mais descarada. Senti o suor frio escorrer pela minha testa. Dr. Oliveira, comecei, a voz trêmula, mas firme. Com todo respeito, não posso assinar isso. Os valores não condizem com o serviço executado. Isso é como os negócios funcionam no mundo real, Marcos. Ele me cortou, o sorriso sumindo, o olhar endurecendo. Ou você aprende a dançar conforme a música, ou a música para de tocar para você. Entendeu? A ameaça era clara. Pedi um tempo para analisar melhor a documentação. Ganhei algumas horas, mas sabia que o cerco estava se fechando. Naquela noite, fiz uma cópia daquele contrato nefasto e adicionei ao meu dossiê. Estava quase completo.
A gota d'água, o momento da ruptura, veio 3 dias depois. Doutor Oliveira me chamou à sua sala suntuosa. Sobre a mesa, não apenas mas uma pilha de documentos fraudulentos, relatórios de medição falsos, notas fiscais de serviços nunca prestados, autorizações de pagamento para empresas fantasmas. Marcos, ele disse, com a calma de quem sabe que tem o poder nas mãos. Chega de evasivas. Estes são os documentos que precisam da sua assinatura hoje. Sem questionamentos, sem análises demoradas. Apenas assine. Considere isso um teste de lealdade. E, claro, de inteligência. Pessoas leais e inteligentes são bem recompensadas na Progresso Infinito. Ele abriu uma gaveta e tirou de lá um envelope pardo, volumoso. Isso aqui é um pequeno adiantamento pela sua compreensão. Olhei para a pilha de papéis, depois para o envelope com o que, eu tinha certeza, era uma boa quantia em dinheiro sujo. Senti um nojo profundo. Mas, por baixo do nojo, uma clareza gélida. Era agora. Sinto muito, doutor Oliveira, eu disse, levantando-me. Mas minha lealdade é com a minha consciência e com a lei. E minha inteligência me diz que assinar isso seria o maior erro da minha vida. Eu não vou participar disso. O rosto dele se transformou. O sorriso sumiu, os olhos se estreitaram em fendas de pura fúria. Ele se levantou de um salto, apoiando as mãos na mesa, o corpo inclinado na minha direção. Você está cometendo um erro gravíssimo, Marcos. Ele sibilou, a voz baixa, ameaçadora. Você não tem ideia de onde está se metendo. Acha mesmo que pode bancar o herói e sair ileso? Talvez não saia ileso, doutor Oliveira. Mas sairei com a consciência limpa. Coisa que o senhor, aparentemente, desconhece o significado. Ele me encarou por um longo momento, o ódio puro emanando dele. Então, com um movimento brusco, pegou o telefone. Segurança. Quero que acompanhem o senhor Marcos até a porta da rua. E garantam que ele não leve nada além dos seus pertences pessoais. Ele está demitido. Sumariamente. 2 seguranças troncudos, que pareciam ter saído de um filme de mafioso, entraram na sala. Não me ofereceram resistência. Apenas me escoltaram até minha mesa, observando cada movimento meu enquanto eu pegava minha caneca de café, um porta-retrato com a foto do meu falecido avô e minha bolsa. O olhar dos meus colegas era uma mistura de medo, pena e, em alguns poucos, uma admiração disfarçada. Ao passar pela porta da empresa, pela última vez, senti um misto de alívio e um medo paralisante do que viria pela frente. Eu estava desempregado, com um chefe poderoso e corrupto como inimigo declarado. Mas, dentro da minha bolsa, junto com minhas poucas coisas, estava o pendrive contendo o dossiê completo. Anos de corrupção, detalhados, documentados, irrefutáveis. Aquela noite, no meu pequeno apartamento, revisei cada arquivo, cada prova. O coração batia forte no peito. Doutor Oliveira me demitiu achando que havia se livrado de um problema, de uma pedra no seu sapato. Mal sabia ele que o problema dele estava apenas começando. E que a pedra que ele chutou estava prestes a rolar montanha abaixo, na forma de uma avalanche que soterraria seu império de lama. Peguei meu celular. Disquei o número que havia conseguido com um primo jornalista, um contato direto na delegacia da Polícia Federal. Alô, Polícia Federal, Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros. Meu nome é Marcos. E eu tenho uma denúncia muito grave a fazer. E provas. Muitas provas. A sorte estava lançada. E a contagem regressiva para a queda do Dr. Ricardo Oliveira havia começado. A voz do outro lado da linha, na Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros da Polícia Federal, foi profissional e surpreendentemente acolhedora. Agendamos um encontro para a manhã seguinte, em sigilo absoluto. Passei o resto da noite em claro, a adrenalina da demissão dando lugar a um misto de apreensão e uma estranha serenidade. Eu estava fazendo a coisa certa, e isso, de alguma forma, aplacava o medo do desconhecido, da retaliação que certamente viria se o Dr. Oliveira sequer sonhasse com o que eu estava prestes a fazer. Na manhã seguinte, com o pendrive contendo dossiê, anos de fraudes, planilhas, e-mails, cópias de contratos e notas fiscais frias, guardado como se fosse um tesouro amaldiçoado, dirigi-me à sede da Polícia Federal. Fui recebido por 2 delegados e um perito contábil. Contei minha história em detalhes, desde as primeiras suspeitas até a demissão sumária. Entreguei o pendrive. Eles ouviram tudo com uma atenção que eu não via há anos nos olhos dos meus superiores na construtora Progresso Infinito. Enquanto eu falava, via os olhos do perito brilharem ao analisar, superficialmente, alguns dos arquivos que eu havia levado impressos, como uma amostra do que estava no dossiê digital. Isso aqui é ouro, rapaz, ele murmurou em certo ponto, referindo-se a uma troca de e-mails particularmente incriminadora entre Oliveira e um suposto consultor que era, na verdade, um laranja para recebimento de propina. Ao final da minha declaração, que durou quase 3 horas, um dos delegados, Dr. Bastos, um homem grisalho com um olhar que parecia ler almas, apertou minha mão com firmeza. Senhor Marcos, o senhor não tem ideia do serviço que está prestando ao país. E da coragem que demonstrou.
Saiba que faremos o possível para garantir sua segurança como testemunha e colaborador. Saí da delegacia com peso a menos nas costas, mas com a tensão ainda pulsando nas veias. Agora, era esperar e torcer para que a justiça fosse mais rápida e eficiente que a máquina de corrupção do Dr. Oliveira. Os dias que se seguiram foram de uma ansiedade quase insuportável. Eu estava desempregado, com as contas começando a vencer, e a constante sensação de estar sendo observado. Evitava sair de casa desnecessariamente, mantinha o celular sempre carregado e informava meu primo jornalista de cada passo meu, como uma medida extra de segurança. Ele, aliás, estava eufórico com a possibilidade de um furo de reportagem espetacular. O Dr. Oliveira, pelo que soube através de alguns ex-colegas mais discretos que ainda mantinham contato, estava exultante. Havia promovido um dos seus capangas para o meu antigo cargo, alguém com a flexibilidade moral que ele tanto prezava. Acreditava piamente que havia se livrado de mim, o moralista chato, e que o caminho estava livre para seus esquemas florescerem ainda mais. Mal sabia ele. A notícia estourou exatamente uma semana após minha demissão. Numa manhã de segunda-feira, enquanto eu tomava um café amargo e lia os classificados de emprego sem muita esperança, meu celular vibrou com uma mensagem do meu primo. Liga a TV agora. Canal X. É o teu ex-chefe. Corri para a televisão. E lá estava, ao vivo, a fachada imponente da construtora Progresso Infinito, cercada por viaturas da Polícia Federal. O repórter, eufórico, narrava a Operação Conexão Quebrada, deflagrada naquela manhã para desarticular um esquema bilionário de fraudes em licitações e lavagem de dinheiro. E então, a imagem que eu jamais esquecerei, e que, confesso, me trouxe uma satisfação sombria e profunda. Dr. Ricardo Oliveira, o visionário, o homem de negócios impecável, saindo algemado do seu escritório luxuoso, escoltado por 2 agentes federais, o rosto pálido, os olhos arregalados de choque e incredulidade. Ele olhava para as câmeras com a mesma arrogância de sempre, mas agora tingida pelo desespero de quem foi pego com a boca na botija. A cena dele sendo colocado no camburão, na frente de todos os funcionários que ele tanto humilhou e explorou, foi o clímax de uma justiça poética. O noticiário da noite detalhou a operação. Meu dossiê, segundo fontes da PF citadas na reportagem, foi a peça-chave que permitiu desbaratar o esquema. Foram apreendidos computadores, documentos, e outros diretores e parceiros estratégicos da Progresso Infinito também foram presos ou conduzidos coercitivamente para depor. A empresa, que parecia um colosso inabalável, ruiu como um castelo de cartas. As ações despencaram, os contratos foram suspensos, as contas bloqueadas. O império de lama do Dr. Oliveira desmoronou em questão de horas. Nos dias seguintes, meu nome, antes um anônimo na engrenagem corporativa, ganhou as manchetes. O gerente que derrubou o esquema, a coragem de um homem honesto. Fui procurado por diversos veículos de imprensa, mas recusei a maioria dos pedidos de entrevista. Minha vingança, se é que se pode chamar assim, não era sobre fama, mas sobre justiça. Sobre a memória do meu avô. Sobre a minha própria consciência. Claro que houve consequências. Recebi algumas ameaças veladas, telefonemas anônimos. Mas a Polícia Federal me ofereceu proteção e o apoio da opinião pública, que abraçou minha história como um raro exemplo de integridade no mar de lama, foi um escudo poderoso. A construtora Progresso Infinito, como era de se esperar, pediu falência algumas semanas depois. Muitos funcionários perderam seus empregos, e isso me doeu. Eram pessoas honestas, pais e mães de família, que também foram vítimas da ganância do Dr. Oliveira. Mas a limpeza, às vezes, é dolorosa, mas necessária. E eu? Minha vida mudou radicalmente. O desempregado virou uma espécie de herói improvável. Recebi diversas propostas de emprego de empresas que valorizavam a ética e a transparência. Acabei aceitando um cargo de consultor em compliance e governança corporativa numa grande multinacional que estava genuinamente interessada em implementar processos mais rígidos contra a corrupção. Meu trabalho, agora, era justamente evitar que outros Dr. Oliveiras florescessem. Anos se passaram. Dr. Ricardo Oliveira foi condenado a uma longa pena de prisão, perdeu todos os seus bens e sua reputação. Tornou-se apenas mais um número no sistema prisional, um exemplo do que acontece quando a ganância cega e a impunidade parece eterna. Eu continuei minha vida, agora com uma paz de espírito que dinheiro nenhum poderia comprar. Casei, tive filhos, construí uma carreira sólida baseada na honestidade e no trabalho duro. O episódio da Progresso Infinito se tornou uma história do passado, uma cicatriz que me lembrava constantemente da importância de defender meus princípios, custe o que custar. Às vezes, quando vejo no noticiário mais um escândalo de corrupção, lembro-me do meu avô e da sua frase: o silêncio dos bons é o que permite que o mal floresça. E sinto um orgulho silencioso por, um dia, ter tido a coragem de quebrar esse silêncio, de não ter me conformado, de ter lutado, mesmo sozinho, contra um sistema podre. Meu diploma de honestidade, aquele que não se aprende em nenhuma faculdade, mas na escola da vida, esse sim, provou ter um valor inestimável. E a justiça, mesmo que tardia e por caminhos tortuosos, às vezes, meus amigos, às vezes ela acontece.
E o espetáculo da queda dos corruptos? Ah, esse é sempre de camarote.